mundo que está aqui hoje nesta live maravilhosa. Agradeço muito a presença de todo mundo. Sou a Lê Rocha, taróloga reikiana e apômetra. Estou nas outras mídias como a Lê Rocha na web. E você também pode acompanhar o meu programa Oca Mística, mensagens semanais de tarô, na web rádio casileoca.com. Hoje a nossa live vai ter 2 momentos. Agora, no primeiro momento, eu vou fazer uma cartada geral, aberta para várias energias para este próximo final de semana, do dia 22, 23 e 24. É isso o final de semana? Eu estou olhando errado. Que dia que eu tô? Eu tô em agosto. Ai, meu Deus, 25, 26 e 27 de agosto, meu Deus do céu. E depois eu vou fazer aqui a leitura, abrir o espaço para vocês enviarem as suas perguntas. Tá aqui o Pix, o WhatsApp, tá tudo certinho para a gente responder tarô ao vivo para vocês. Obrigada por todo mundo que está aqui. Oi, Rosana, tudo bem com você, Rosana? Muito obrigada por você já estar aqui, Rosana. E todo mundo que também está passando, por favor, eu peço o seu like, que é uma maneira de incentivar aqui o canal, divulgar mais o meu tarô. Eu estou aqui no YouTube para divulgar as leituras de tarô, tanto agora pelas lives, quanto também fora da live. A gente pode agendar um horário exclusivo para você. A gente pode responder, eu posso responder individualmente as suas perguntas também por áudio. Descrição de valores, tabelinha de preço, está tudo aqui na descrição do vídeo. E eu espero que a gente tenha uma noite bacana juntos. Vamos bater papo, vamos conversar. Eu vou abrir aqui o tarô inicialmente para a gente fazer a nossa leitura desse final de semana. Já estou fazendo hoje quinta-feira, porque depois eu vou fazer o corte e deixar separado também para facilitar para quem quer ver apenas esta parte sobre o final de semana. Em seguida, eu vou ler as perguntinhas de vocês. Então, se quiser já garantir, manda o comprovante do Pix no WhatsApp para mim, para agilizar a minha organização. E você pode mandar diretamente também pelo WhatsApp ou aqui pelo chat, a sua pergunta, que vai ler daqui a pouco já, hein? Oi, Camila, tudo bem, minha querida? Obrigada por estar aqui. Gente, vocês me fazem muito bem estar aqui. E você sabe o quê? Hoje, para eu abrir essa live, quase que eu não abri. Segunda-feira eu não fiz live, eu gosto de fazer live segundas-feiras, meio-dia, mas eu tive que levar o meu bebezinho de 4 patas de última hora, urgência lá na veterinária. Vocês, alguns já sabem aí que ele tem 21 anos de idade. Ele já está aqui atrás de mim, dormindinho, bonitinho. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês o meu bebê. Tá vendo? Ele tá bem aqui atrás de mim, ó. Eita, aqui, ó. Isso, aqui, ó. Tá dormindinho. Mas, você sabe o quê? Eu quase não faço hoje a live também, porque eu estava um pouco cansada, mas me faz tão bem ficar aqui com vocês. Sério mesmo, me faz muito bem. É uma coisa que me dá ânimo, me ajuda, me inspira. Então, a companhia de vocês, e é tão legal, né? Porque mesmo sendo virtual, eu descobri que a companhia de vocês me faz muito bem. É muito bom. Obrigada, Rosana. O meu bebezão, ele é muito fofo mesmo. Ele é meu queridão, bonitão. E ele é tão bonzinho, gente. Mas é 21 anos, né, gente? Então, eu estou me preparando, porque já recebemos informações tanto das médicas veterinárias, que já nos alertaram que ele já está se preparando para a grande viagem, quanto da espiritualidade. Porque vocês sabem que os animais também têm espiritualidade. Eu chamo eles de os veterinários do astral, porque cada vez que eu os vejo... Não, eu vejo mentalmente, né? Eu não vejo assim na frente, é um tipo de visão. Eles são veterinários, né? Espirituais, eu estou falando dos guias espirituais dos animais. Então, eu costumo chamar esses guias espirituais de os veterinários do astral, porque são mesmo, né? São elevadíssimos. Então, estão aqui, prestando atenção. A hora que os veterinários do astral chegarem aqui em casa, eu já sei que vai ser o dia. Paciência. O coração da gente fica apertado, né?
A gente sabe que tem espiritualidade, a gente sabe que ele teve uma vida linda e maravilhosa, mas aperta o coração do mesmo jeito. Mas todas as vezes que eu vi os veterinários chegando para esse último dia, para essa viagem dos bichinhos, eles ficam tão envolvidos em luz, eles ficam tão envolvidos no amor, com tanto cuidado, com tanto carinho, que assim é emocionante, é muito belo. Estou compartilhando com vocês como eu estou hoje. Então, se vocês quiserem compartilhar também aqui, trocar suas experiências, eu acho bacana, porque acho que é a maneira da gente ficar junto também. Vocês me dão força e vamos continuar. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou ler aqui o final de semana primeiro, tá bom? Vai ser uma cartada aberta e depois eu vou para as perguntas. Eu vou fazer corte aqui, então vocês vão participar do corte. Vamos lá. Deixa eu tirar... Eu vou organizar aqui a minha tela só, que eu gosto de ver o chat, sem esses números que o YouTube fica colocando na minha frente, que eu acho que é muito chato. Mas agora aqui, agora tá bonito, do jeito que eu gosto que fica. Vamos lá então, pessoal. Eu vou fazer corte, hein? Vamos participar do corte. Mas quem quiser já mandar a pergunta de vocês e garantir... Pode mandar. Eu não sei lá quanto tempo eu vou ficar aqui, depende do ritmo da live, depende do ritmo do meu bebezinho. Mas eu costumo de quinta-feira ficar umas 2 horas pelo menos, né? Se eu conseguir ficar mais, eu fico, gente. Depende de como vai ficar o meu bebê, tá bom? Vamos lá, já pedindo. Aqui a cartada. Fazer o corte. Olá. Sou a Lê Rocha, taróloga reikiana e apômetra. Estou nas outras mídias como a Lê Rocha na web. E você também pode encontrar o meu programa Oca Mística, mensagens semanais de tarô na web rádio casileoca.com. Se quiser agendar um horário comigo, você pode agendar aqui nesse número, também está na descrição do vídeo, como eu posso responder as suas perguntas. E acompanhar as lives também. Para isso, aqui ó, se inscreve no canal, me dá esse apoio, eu agradeço. Já somos mais de 500 pessoas no canal, gente. Muito obrigada a todo mundo pela confiança. Então vamos lá, fazer a leitura do final de semana do dia 22, 23 e do dia agosto, que eu estou no dia, hoje é dia 21 de agosto? Vai ficar assim mesmo no corte, gente. 25, 26 e 27 de agosto. Ai, meu Deus do céu. 25, 26 e 27 de agosto. Vamos primeiro para a área de trabalho. Para a área de trabalho, muita gente trabalha de final de semana. E tem gente que mesmo não estando trabalhando, vai fazer os seus corres, rendas extras, etc. Ou depende se você está parada e pode visualizar uma oportunidade final de semana. Então, mentaliza isso dentro da sua realidade. Veja o que faz sentido para você e vai que faz sentido para alguém que você conhece. Então, manda isso aqui para alguém que você conhece também. Acho bem interessante porque saiu de cara para mim essa carta que eu gosto muito quando sai para a área de trabalho. Ela me traz muitas informações. A gente está falando de uma energia geral que está se encaminhando para um final de semana de, talvez, sexta-feira um pouco mais de agito, mas um sábado e domingo mais contínuo, estável. O que isso quer dizer? Então, se você é uma dessas pessoas que trabalha de final de semana, não vejo lá grandes novidades, grandes perrengues, nada que você já não saiba. Vai ficar aquele mais do mesmo. Se você vai fazer os seus corres, autônoma, seja lá o que for, final de semana tende a, de repente, começar mais agitado e depois se estabilizar. Então, você fica mais esperta. Se você é alguém que precisa de agito, então você vai ter que provocar esse agito. Estou me referindo, de repente, a uma vendedora, entendeu? Alguém que tenha um comércio, você quer, seu restaurante,
Entendeu? Você quer o seu lugar mais agitado. Então, saiba que, de repente, ali para o sábado e domingo, pode até começar mais agitadinho, mas tende a ficar meio no marasmo. Fica esperta nesse sentido. Alexandra, o que eu quero é calma. Ótimo. Então, se você quer mais calma, aguenta o tranco inicial, que vai ser mais agitado, depois se estabelece, se acalma. Então, por isso que para algumas pessoas pode ser positivo, para outras pessoas não, para as outras pessoas, tanto faz, não vou trabalhar mesmo, estou de boa. Então, seu final de semana, nesse sentido, vai ser meio que contínuo, tentando finalizar as questões da sua semana mesmo, sem grandes surpresas. No final das contas, gente, tem vez que é isso que a gente quer. A gente não quer grandes surpresas, está muito bom assim. Vamos também para a área de família. Gostei, estou gostando aqui da área de família. Possibilidades bacanas. Estou achando bem legal. Final de semana muito gostoso. Família, gente, você me diga aqui, por favor, o que você considera a sua família. É a sua família de origem? Sua família que você formou? É aquela sua família espiritual? É com essas pessoas que você está conectada? Não sei, você que vai interpretar dentro da sua realidade. Dentro disso, estou feliz, porque é o final de semana para você curtir mesmo, ficar junto mesmo, ter bons momentos, ter alegrias, algumas pessoas podendo até mesmo viajar ou reencontrar entes queridos, reencontrar pessoas amadas. E dentro disso, inclusive, amizades. Lembra que eu falei? Família espiritual está ali dentro do campo das amizades também. Curte esse final de semana, fica junto. É uma promessa aqui de bem-estar em família, diálogo aberto, amizade, reencontro, viagens. Olha, que maravilha, hein? Tem final de semana aí de família que é complicado. Mas esse aqui, a tendência é você ficar bem. Nem que seja como eu disse, você ir ao encontro das pessoas que você ama. Porque eu sei que de repente na minha casa pode não estar legal. Vai atrás da sua família espiritual. Vai encontrar com as suas amizades que te fazem bem, que te elevam, que te trazem bons conselhos, porque final de semana está luminoso, gente, belíssimo. Poucas vezes eu vi aí um final de semana tão bonito assim em alguma área, muito bom. Vamos aqui também. Eu não estou mostrando a mesa, gente, porque minha câmera de cima não está legal, tá? Então por isso que eu estou mostrando aqui na frente para vocês. Para a área saúde. Quem é que está estafadinho aí, gente? Pelo amor de Deus, área de saúde, olha quanto agito. Pelo amor de Deus, não é só de agito que vive a vida não, gente. Acho que para vocês é melhor assim, ó. Aí, para vocês fica melhor assim. Calma. Respira. Não pira. Pode ser? Tenta se organizar na sua parte prática da vida, do cotidiano, no seu bem-estar, porque o bem-estar que eu estou falando é aquilo que nós podemos colaborar com a nossa saúde. Saúde, eu sempre digo, é lá com a médica, é lá com a psicóloga e os especialistas. O que é o bem-estar? Aquilo que eu posso colaborar. Nesse sentido, tá bem agitado, né? Meu Deus do céu, que povo que quer aprontar, que quer fazer tudo ao mesmo tempo, abraçar o mundo, gente, guerrear com o mundo. Calma, é final de semana, não precisa guerrear com o mundo não, gente. Relaxa, relaxa, relaxa. Aproveita que é final de semana. Se você é daquela turma que vai trabalhar, lembra, vai ter ali, pode até começar agitado, depois vai se acalmar, então aproveita e entra nesse ritmo para você fazer, sabe o quê? Isso aqui, ó, controlar as suas emoções. Então é da saúde emocional que estamos falando. Talvez para algumas pessoas da saúde mental. Aproveita o final de semana, procura um parque, uma praça, um livro.
Procura alguma coisa para você ter este maior controle emocional, para você não se deixar guerrear com o mundo. Não briga com o mundo, não. Precisa não, já tem muita briga com o mundo. Para que você também vai brigar? Precisa não. Calma. Saúde aí, ó, vou até ver assim, bem-estar. É isso, gente. Calma, vai dar tudo certo. Controle-se. Você fazendo o seu controle emocional, aí sim, final de semana tranquilo. A chave para você ter esse final de semana belíssimo na área de bem-estar, final de semana que você consiga recuperar as suas forças para a próxima semana de fato, é isso aqui. Respirar, tranquila, vai ter o controle emocional. Combinado? Vamos para o final de semana, esse próximo agora, para a área de amor. Amor, gente. Pessoas que estão indecisas, em discussão, que não estão sabendo o caminho para a sua área afetiva, esse final de semana tá complicado, né? O povo, quando chega final de semana, vocês podiam curtir um amorzinho, curtir o alto amor. Discute com isso não também. Tenta ficar. Como é que a gente vai ficar? Procurando novas soluções para essa sua questão. Tenta procurar novas soluções. Se você está em uma fase com o seu amorzinho, que é muito de discussão, você não está muito decidida sobre o que fazer com essa pessoa, com esse relacionamento, usa da sua força, sua criatividade, sua intuição para procurar novos caminhos emocionais para você. O que você não está enxergando dessa relação? Ou da sua situação emocional, porque eu estou falando aqui com pessoas, isso aqui é uma cartada aberta, específico, tem que agendar horário comigo para a gente ver o específico. Cartada aberta. Se você está nessa insatisfação, indecisão, não sabe para onde ir, o jovem de paus veio falando que é uma fase que é possível sim você ter uma resolução por meio dessa dedicação. Ele está falando procurar soluções. Vai ter que realmente trabalhar nesse sentido. Para algumas pessoas, é o tratamento psicológico. Sim, se eu não estou satisfeita com uma pessoa, eu continuo com ela. Eu não estou satisfeita por estar sozinha. E eu não consigo entender porque que eu não estou com alguém, eu não estou feliz. Gente, autoconhecimento sempre, sempre, sempre vai ser esse o melhor caminho para vocês. E sim, dá trabalho. Aqui está me dizendo, dá trabalho sim. Eu vou fazer tudo isso em um final de semana? Não, amor. Isso aqui é para você se inspirar. Vamos fazer o seguinte, final de semana, para as pessoas que não estão se sentindo legal na área afetiva, vamos fazer uma meditação. Procure então respirar, meditar, abra um livro bacana para você, que te traga boas inspirações de palavras inspiradoras, Minutos de Sabedoria, o Bhagavad Gita, a Bíblia, um livro de psicologia, você que sabe. Procura então essa inspiração. Ou também aqui a gente tem as leituras de tarô atemporal para a área afetiva. Você que sabe, gente. O importante é botar a mão na massa emocional. Por que você está se sentindo assim? Às vezes não é só o outro, o que em você está te trazendo essa insatisfação. Eu quero dar também para vocês uma palavra geral, de uma inspiração para vocês esse final de semana. Essa inspiração veio aqui pelo 3 de ouros, que veio nos falar do trabalho, da dedicação, dia 25, 26 e 27 de agosto. Veio nos falar de uma prosperidade em grupo, em equipe. Grupo família, grupo trabalho, grupo escolar, universitário, é de dedicação, é de trabalho.
sim, e de conquista por meio disso nesse final de semana que vai trazer uma inspiração. Para você começar bem a próxima semana, vai ter a leitura de tarô para a próxima semana também. Eu estou publicando sempre aos domingos, estou marcando aqui às 11 horas da manhã, já estou deixando para vocês o tarô da semana inteira. Já vai meditando nessa cartinha aqui, mesmo que você não saiba o significado, o seu inconsciente sabe. Olha só que beleza, moedas, uma moeda maior, indicando essa prosperidade, indicando essa ascensão, a conexão entre elas, indicando conexão em equipe, em grupo, e eu espero que isso sirva para você esse final de semana. Agradeço muito a todo mundo que chegou e para quem chegou aqui no final desse corte, me deixa aqui uma moedinha, um emoji nos comentários. Obrigada. Muito bem, pessoal, fiz aqui a leitura de tarô do final de semana. Agora, deixa eu ver se alguém já mandou perguntinha para eu responder ao vivo. Muito bem. Então, olha, eu vou ler aqui uma perguntinha. A pessoa já aproveitou enquanto eu estava lendo o tarô. E vocês, quem quiser também, manda para este número a sua pergunta, o seu comprovante de Pix, R$10. E eu já leio para você. Fora da live é 18. Tem gente que gosta também. Já teve pessoas aqui que... Tem gente que manda aqui a pergunta e já me até avisa. Alexandre, eu prefiro que você leia fora da live. Beleza, eu leio fora da live. Oi, Carlos! Te achou? Camila, pegou a sua energia. Meu Deus do céu. Saúde, pegou a energia, Camila. Ai, meu Deus do céu. Tudo bem, Carlos? Como vai? Obrigada por estar aqui. Vou ler aqui uma perguntinha que alguém já mandou. E vocês que estão aí, vão batendo papo comigo também, que eu gosto de bater papo. E faz bem. Vai deixando emoji. Eu fiz a primeira lá, a parte de leitura geral de final de semana. Agora eu tô aberta aí para quem quiser mandar suas perguntinhas. Vai, todo mundo que tá passando aí, gente, se inscreve no canal, me apoia. O som tá baixo? Peraí. E agora? Melhorou? Beleza. Ou seja, eu fiz todo um corte que eu não sei nem se eu vou poder aproveitar. E agora? Tá melhor o meu som? Eita, nós. Então, nem sei se eu vou poder aproveitar esse meu corte. Hey, que beleza! Tudo bem, não tem problema. Carlos Silva, causando terror aqui comigo. Também, meu amigo, eu já botei tudo no talo aqui. Pá, agora deve ter gente, tinha gente me ouvindo aí no microfone, a pessoa fez até assim, ó. Ui, ui. A pessoa até sofreu. Oh, meu Deus do céu, deixa eu ver. Deixa eu ver se a pessoa que mandou a pergunta, não sei nem se está na ao vivo ainda. Tem problema. Vou lá ler, deixa eu ler para a pessoa. Vamos ver. Ixi. Amiga, eu queria te dar outra resposta, mas com esse conjunto aqui não posso te dar outra resposta a não ser não. Não. Tá? Para esse momento, caminhos fechados. Tá? Não dando certo. Pelo menos assim, sei que você me colocou uma data bem específica e tudo mais, aparentemente caminhos fechados, sem dar certo mesmo. Vou te dar um contexto, aproveitar que estamos tranquilas aqui de perguntas, vou te dar um contexto, tá? Que também é sacanagem. Olha, tem uma até que já saiu daqui.
Por que caminhos fechados? Por que, meu Deus do céu? Olha, caminhos fechados por falta de organização da sua outra pessoa, tá? Desculpa, tenho que falar. Porque assim, da sua parte, deixa eu ver, não. Caminhos fechados, falta de organização. E é uma pena, porque assim, alguém aí vai ter, uma das duas pessoas aí vai ter, sim, um controle financeiro melhor, de cotidiano melhor. Pessoas, vocês aí têm tanta afinidade, tantas coisas. Quem vocês vão visitar talvez também fique com problema, tá? Então presta atenção. Não sei se é por isso que está o caminho fechado. Talvez seja por causa da terceira pessoa. Tá? Algum desencontro aí. Então, assim, recomendação, organize-se. Tá aqui uma recomendação. Se organiza para o plano A, se organiza para o plano B. Plano A, vamos ver se vocês conseguem ir organizando, planejando, etc. E tal. Eita. Recomendação é essa, tá? Que o tarô dá. Tenta se reorganizar, vê se vai realmente dar certo. Talvez aconteça alguma coisa lá, tá? Talvez lá seja o problema. Aí eu teria que ver outro tipo de cartada. Mas para você, dentro do que você pediu... Faz o plano A e o plano B, tá bom, meu amor? Plano B, se não der certo, você se organiza para uma nova data. Pode ser? Tenta se organizar para uma nova data. Talvez seja esse o problema. Difícil, né? Porque tem alguma coisa realmente atrapalhando. Talvez com o tempo só você vai descobrir o que é. Mas não é que vai fechar todos os caminhos. Talvez vocês tenham realmente uma notícia aí que mexa com vocês. Veja se dá para ir antes ou depois. Beleza? Certo? Deixa eu ver aqui. Bebê. Oh, minha querida, vamos ver esse rapaz, pelo amor de Deus. Ah, esse rapaz. Vamos ver, minha amiga. Oi, Drica, tudo bem? Carlos, meu querido. Meu querido, eu estou fazendo as perguntas aqui, respondendo perguntas. Elas são pagas, tá bom? Espero que você compreenda, por gentileza, porque a hora que eu não trabalho com uma leitura individualizada, que eu não dou uma consulta, eu estou separando para cá, para a live. Então, eu tive que fechar alguns horários para conseguir dar live para vocês. E aí, por uma questão até de prosperidade, da linha que eu sigo, eu preciso realmente continuar a fazer as perguntas pagas, tá? É uma questão, até um alerta que eu recebi. Oi, Drica. Amiga, eu vou ler para você sobre esse nosso queridaço, por que ele anda assim, ó. Mas, como você sabe, eu preciso fazer o quê? O meu bebê está se mexendo, eu vou ver o que ele precisa de ajuda. Ele achou a posição. Não, vamos ver, minha querida. Quem sabe, né? Mas não te deu nenhum retorno, não? Que rapaz difícil. Que rapaz difícil? Oxi. Vou puxar aqui.
Aí eu já te explico, tá? Ó, rapaz, esse moço é difícil. Por que que ele é difícil? Não entendo. Caramba. Porque tá aqui me indicando que sim, que ele gosta de você. Que sim, ele te dá valor. Sim, ele, é, ele tem sentimentos. Mas também me fala, deixa eu mostrar, né? Que é um cara também. E tá tão ocupado só com a vida material que, pelo amor de Deus, esse moço, eu tô começando a achar que ele precisa de ajuda, gente. Tá? Hã? Olhei aqui no chat. Não, olha a mensagem e não responde. Ah, ele olha a mensagem e não responde. Ah, eu não sei, essa pessoa tem problema? Desculpa. Porque, sabe por que eu digo que assim, indica assim? Porque aqui são cartas muito positivas. Não é uma carta de não. E essa cartada aqui embaixo também está me dizendo que são cartas muito positivas. Porque eu também não, além de mentalizar o que você perguntou, eu mentalizei. Esse rapaz realmente gosta dela? Ele tá afim dela? Ah, me mostra essas cartadas tão boas. Só que também me mostra. É, e me mostra uma cartada muito boa. Muito boa mesmo, sabe? De encontro, de conexão, de equilíbrio. Só que assim, ele, sabe? Em busca de alguma coisa boa. Só que me mostra, toda vez também me mostra isso. Que pessoa materialista. Ele está muito preocupado em ganhar dinheiro, está muito preocupado em ascender na carreira. Ele está, sabe, 1000% pensando nisso, 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 nisso. Então tá, né? Cada um com seu cada um, mas assim. Ah, e o que eu também não fui assim na vida, né? Acho que cada um com seu cada um. Mas, poxa vida, por que que a gente quer ter tanto dinheiro, ascensão e status, se esquecendo da parte, né, amorosa, filosófica, família e tudo mais? Então é muito dicotômico, é muito separado. Sabe? Meu Deus do céu, que rapaz. Que difícil. Que difícil esse rapaz. Peraí. Aí, tá vendo? De novo. É um cara que, mesmo com sentimentos, ele prefere se manter focado e sozinho, apesar de ter sentimentos. Entende? Esse que é o problema. Ah, olha, se eu fosse você, não vou falar. Não vou falar porque eu não sei, né, do seu enredo de vida. Eu sei de mim do que eu faria quando se eu tivesse a tua idade. Mas agora já sou uma mulher casada, já não, né? Tô tranquila. Mas se eu fosse você, vou nem falar. Ah, pelo amor de Deus. Caramba, pessoa que tá pensando só nisso, ele tá pensando só em ascender, só em carreira. E para isso ele prefere ficar sozinho. Que pessoinha difícil. É isso, amiga. Não é com você o problema, não. Contrário. Realmente não é a questão você, não. A questão é aquilo que ele quer. Tá? É isso. Que ele quer isso só. E você tá seguindo o seu caminho. Ele acha, eu vou falar, hein, é meio difícil o que eu vou falar, mas eu vou falar assim, você também. Sabe aquela pessoa que acha que a vida afetiva vai ser uma interferência no seu caminho? Vai atrapalhar o seu caminho? Não, amiga, isso não te interfere, não, não te atrapalha, não. Não é isso, tá? Não é isso. Não mesmo. É ele o problema, viu? Tô lendo aí sobre a lei da atração. Não. Não. O que atrapalha a pessoa é essa ambição pela vida material. Só. Só isso. Tá bom, minha querida?
Ah, se eu fosse você, eu arranjava um bofe e passava na frente dele, bem alegre, bem feliz, pronto, falei, chega. Mas isso é conselho da Alexandra do passado, de coração peludo da Alexandra. Pá! Não é o tarô falando, sou eu. Meu Deus do céu. Carlos Silva, Ale, coloca QR Code, eu nem sei como fazer. E eu teria que pegar pelo meu aplicativo de banco, montar um. Ah, entendi. Eu pego o aplicativo do banco, tiro o print, é isso, e coloco aqui na tela. É isso? Consulta. Consulta é R$ 150, Carlos. É 1 hora, a gente fica 1 hora conversando. E eu respondo a perguntas fora da live, é R$ 18 fora da live, uma pergunta, cada pergunta, né? Tá ali as orientações aqui na descrição do vídeo. Eu tiro foto aqui da cartada, mando para você também. Isso quando é pergunta individual. Mando por áudio. E se vier alguma indicação de banho ou ervas, etc., eu indico também. E a inteira é uma hora, assim, é R$ 150. E aí é chamada de vídeo de WhatsApp, tá? É fora da live, tudo. Oi, Amara, bem-vinda, muito obrigada. Como vai? Amara, essa live aqui, eu agradeço muito por você estar aqui, obrigada pela sua pergunta. Essa live aqui é uma live de perguntas pagas, tá bom? Eu agradeço a sua compreensão, porque aqui é um horário que eu deixei de abrir para clientes, para consulentes, para dedicar a live. E aí isso interfere na minha prosperidade, eu recebi já alerta, eu não posso não cobrar, entendeu? Então, agradeço a compreensão, agradeço você estar aqui pela confiança, mesmo assim, de mandar a sua pergunta, tá? Só que aí eu só preciso que você me mande o Pix, R$ 10, nesse mesmo WhatsApp, com comprovante, tá bom? Para ficar fácil a minha organização. Eu agradeço. Pois é, Camila. É uma tática antiga. Uma tática antiga essa minha, viu? Você pode ter certeza. Espicaçar aí a pessoa. Porque eu não sei mais o que fazer, gente. Você tem que pegar e esfregar o quê na cara da pessoa? Que isso? Oi, Mira, tudo bem? Beijo, meu amor. Obrigada por você estar aqui. Ai, gente. Não sei mais como ajudar a Camila, gente. Eu tenho que ajudar essa mulher. Esse rapaz tá difícil. Ai, acende uma vela para o anjo da guarda da comunicação. Pronto, o anjo da comunicação. Para ver se esse anjo ajuda nessa comunicação com esse ser. Para ver se esse ser cai na ficha, meu Deus do céu. Como pode falar comigo em particular, Carlos? Aqui nesse número de WhatsApp. Tá? 11 97625 1768. Esse número que está na tela e também no comentário fixado. Está em algum lugar aí. No comentário fixado. Eu fixei o comentário, fixei. Esse aqui é o WhatsApp que eu uso para atender. Então, pode mandar. A gente agenda aqui um horário para você. Que o horário for melhor para você. E para pessoas que estão fora do Brasil e que não têm acesso ao Pix por algum motivo, pode me mandar também o valor pela Wise, que é esse aqui, ó. Eita, aqui, ó. Cadê? Aqui. Esse aqui é o meu código de identificação da Wise, que eu gosto muito de usar. É bem útil mesmo, uma plataforma de transferência internacional de valores que já faz o câmbio na hora. Eu vou mexer no meu bebezinho que está aqui, né? Ai, obrigada, Carlos. Gente, vocês estão convivendo comigo? Eu tô aqui hoje para vocês para trabalhar o meu coração também, sabia? Eu precisava da companhia de vocês. Porque o meu filhinho que está aqui, ó, que eu vou ajudá-lo, ele precisa da minha ajuda agora. Peraí. Meu bebê, aqui, meu bebezinho, bonitão, meu coração, minha mamãe, meu filho, oi, filho. Quem foi, bebê? Melhorou? Quem foi, meu bebezinho bonitão?
Dei aguinha pro meu bebê. Obrigada, viu, gente? Compreensão, obrigada, Camila, ele é prioridade. Ah, obrigada, é isso mesmo. Manda as amigas se inscreverem, manda seguir no Instagram, é da ordem mesmo. O Instagram tem muita mais, assim, divulgação e minha vida pessoal, né? Tá lá, mais pra gente se conectar. Mas eu não dá tempo, gente, de fazer tanto material para tantas plataformas. O meu tic-tac lá, o treco-treco, tem quase nada. Mas um dia vai ter. Calma que um dia vai ter. O importante é a gente se conectar. Ah, eu tô aqui com vocês, gente, porque também eu queria a companhia de vocês. Ô, meu bebê. Vocês conseguem ver o meu bebê? Ó, vou mostrar aqui o meu bebê. Peraí. Calma, meu bebê. Aqui o meu bebê, tá aqui, ó. Tá vendo? Ele não consegue se mexer sozinho. Peraí. Meu filho. Pronto, vocês vão vir fazer isso várias vezes, gente. É isso, mas o importante é a gente se ajudar aqui. Eu ajudo vocês, vocês me ajudam. Oh, meu filho. Então é isso, Carlos. Vamos ver se tem mais alguém que mandou perguntinha. Ó, eu vou marcar aqui o já volto. Vamos batendo papo aí pro povo que não conhece, já saber que eu já volto, por favor. Se alguém aparecer, Alexandre já volta. Eu tô olhando meu bebezão que ele foi no banheiro. Ai, pronto, voltei, gente. Deixa eu voltar aqui. Por isso que hoje eu vou ficar pouco tempo com vocês. Vocês têm que aproveitar enquanto eu tô aqui, porque eu tô cuidando bastante dele, entendeu? A porta. Mas eu não queria deixar de fazer essa live, porque eu já não fiz na segunda-feira. Deixa eu ver aqui. Obrigada, Camila. Ele é lindo, ele é meu bebezão. Que fazer chorar é mostrar pets. Meu amor, nem fala, Carlos. Camila, meu Deus do céu. Eu também perdi duas faz um ano, Carlos. Uma foi em agosto. Vou nem falar porque essa maquiagem não é a prova d'água. Mas assim, uma foi nesse período agora em agosto do ano passado. Foi a cachorrinha, a filha dele. Ela tinha 12 anos. E assim, foi muito rápido. Graças a Deus, pelo menos assim, né? O que consola é que ela não sofreu.
Não sofreu, graças a Deus. Foi muito rápido. Quando ela começou a ficar esquisitinha, a gente foi pesquisar, já se foi. Era um tumor numa área do pulmão que a gente teve que fazer um exame mega específico para descobrir no último dia. 10 dias depois foi a gata, que as duas cresceram juntas. Quando foi a gata, quase que eu fui junto. Pelo ruro. Juro. Foi muito difícil. Inclusive, eu sempre falo para vocês, procurem a psicóloga, porque eu procuro sim, eu estou sim fazendo acompanhamento. Esse é um dos meus questões críticas. E a gente tem que se tratar, gente. Ninguém é de ferro, não. A minha também faz 1 ano. Ai, tadinha, Camila, sinto muito. E assim, é que pelo menos ele não é uma surpresa. As duas foram muito surpresa, muito. Foi muito um choque. Ele tem 21 anos, gente. Ele é 75% poodle aí. Então, por isso a idade. Obrigada, Carlos. Obrigada mesmo. E aí, com essa coisa da idade, né? Mas assim, o bom é que não está sofrendo com dor. O que ele tem é incômodo, não consegue sair sozinho. Né? Ele tem mais dificuldade de levantar. Às vezes consegue, às vezes não. Precisa de ajudinha mais para comer. Precisa de uma ajudinha mais para beber. Mas, graças a Deus, o convênio médico dele, meus caros, o convênio médico dele é melhor que o meu, tá? A comidinha dele é top, viu? A minha é o que tiver, graças a Deus. A minha é o que tiver. Vou pegando ali, ó, na geladeira, vou montando e vou fazendo. A dele não, a dele é controlada por peso, por qualidade, por tipo, por isso e aquilo, tudo bonitinho, tá bom? Graças a Deus. Vai uma parte de nós sim, Camila. Quando eles se vão, vai uma parte de nós com certeza. Ai, depois só fica a saudade, né? O amor, ele não tá sofrendo, Camila. Graças a Deus não está sofrendo. É aquela coisinha, né? Graças a Deus também mais dorme. A espiritualidade já está com ele, os médicos do astral, os veterinários do astral. Ele está em paz. A gente tem feito apometria, reiki, comunicação, a harmonização energética, todos os tratamentos também energéticos a gente está fazendo, além de acompanhar com a veterinária ali. Os check-ups dele estão tudo em dia, tá? O meu tá tudo aí por fazer. A dele, graças a Deus, tá tudo em dia. Os exames, tá tudo lindo. Vai mais ali e é médica boa, tá? Que ele vai. Clínica boa, viu? Eu vou onde tiver vaga. Oh, meu querido, nesse momento de atotão novo, eu acho que a gente tem que ouvir o nosso coração, sabia? A gente tem que ouvir o nosso coração, saber quando é o momento certo, não se forçar, respeitar o nosso luto, porque é alguém da família, porque não é pessoa, não é ser humano, não significa que não seja da família. E a gente tem um processo de luto. O luto, psicologicamente falando, é de 2 a 5 ou 6 anos. Cada pessoa vivencia o luto de uma maneira. Então, respeita o seu coração. A hora que o seu coração bater, se o seu coração bater forte, se você vê um bichinho, escuta o seu coração. Se não bater forte, tranquilo. E no meu caso, eu penso também nas questões práticas do dia a dia. Também, essa minha opinião de questão prática não vale nada, né? Porque é assim, eu já pensei antes, não vou adotar mais ninguém, porque é um gasto, é dinheiro, é tempo, é dedicação. O dinheiro que eu gasto anualmente em um bichinho, eu poderia investir, poderia viajar. Aí que acontece? Já aconteceu. Vem aquela serzinha do zoinho brilhantinho assim e faz miau, miau, miau. Aí acabou comigo. Eu já caí no golpe do lar temporário, tá? Tá bom? Mas aí fazer o quê? O amor, né? Aí vem o amor, você descobre que você achava que você era um lar temporário, você descobre que você é o lar definitivo. É isso, ouvir o coração.
Agora, uma coisa legal de espiritualidade, para vocês saberem dos animais, enquanto não vem perguntas, estou prestando atenção aqui, é o seguinte. Os animais encarnam e reencarnam. Todas as espécies, de diferentes maneiras. Existe um autor chamado Marcel Benedetti, que ele explicou bastante isso nos nossos termos atualizados. Por que nossos termos atualizados? Porque sobre a espiritualidade dos animais, a humanidade fala disso há milênios em todos os lugares do planeta Terra. Ou por que acha que tem ali nos hieroglifos dos antigos egípcios tantas formas animais? É porque eles achavam que os bichos eram os deuses daquele jeito? Não, era tudo simbologia. Eles estão falando de simbologia, estão falando das simbologias emocionais, psíquicas, mas também da simbologia da espiritualidade dos animais. Isso tem em todas as culturas. Mas, bom, a gente está no Brasil século XXI, né, gente? Precisamos de alguma coisa que fala na nossa linguagem Brasil século XXI. Então, tem esse autor que eu gosto muito, Marcel Benedetti. E ele escreveu um livro que é muito legal, chamado Todos os Animais Merecem o Céu. Esse livro, ele explica sobre como os animais reencarnam, por espécies, por grupos, as funções, a inteligência dos animais. Conforme, é claro, é diferente ali a senciência e consciência de um mosquito da senciência e consciência de uma baleia, de um cachorro. Esses animais que convivem tão perto com a gente, eles passam a se comunicar com a gente. E não é verdade. Não é assim que acontece? Você está ali lidando com o seu bichinho, o gato ou o cachorro ele já não mostra para você quando ele quer comer? Você fala, ele quer comer. De que jeito? Ele é uma forma de comunicação. Porque não escreveu ali Dom Casmurro e não escreveu Quincas Borba, então ele não tem inteligência de comunicação. Pelo amor de Deus, né? Acho que agora, século XXI, a gente sabe que a gente já tem que baixar nossa bolinha diante das outras espécies, né? Oi, Marlene, boa noite, bem-vinda. A gente está batendo papo aqui. Seu nome é Alexandra? É Alexandra. Alexandra Cristina. Por causa do Pix, Alexandra Cristina, eu mesma. Eu coloco a Lê em vez de Alexandra porque ninguém consegue falar meu nome. Uma coisa. Eu recebi esse nome na vida para ver se eu trabalho essa minha... alguma coisa, eu não sei o que tem que trabalhar. Por que Deus falou para eu ter esse nome? Não sei. Eu passo desde a minha infância falando, é Alexandra, não é Alessandra, não é Alexandra, não é Alexandre, não é Adriana. O pessoal me chama de qualquer coisa. Daqui a pouco vai me chamar de oi, Psyu, vem aqui. Eba, obrigada, meu querido, cadê? Para... sim, Alexandra Cristina Rocha. É esse aí que aparece. Mas aí eu só preciso que você me mande também o comprovantezinho, por favor, pelo WhatsApp. Como é difícil achar as palavras. E aí, uma experiência muito bela que eu consegui ter ao longo da vida... por uma questão, né, de que hoje eu sei qual é o motivo, que eu estou num trabalho de apometria para animais, de energização reiki para animais, eu sou vegana. Ao longo da vida, Deus me fez, até hoje pelo menos, ver esses veterinários do astral em alguns desses momentos mais críticos. Por exemplo, quando o bichinho se vai. Por isso que eu digo para vocês, eles não vão sozinhos, eles vão acompanhados. Eles vão abençoados o tempo todo. E eles, nada do mesmo jeito que com a gente, nada é por um acaso, nada é de surpresa, Deus já planejou tudo, com eles também. Eles também têm uma linha de aprendizado que a gente olha e sabe quanto é duro, né? Imagina o bichinho de rua, os bichinhos que estão em áreas de conflito, áreas de guerra, os bichinhos abandonados, bichinhos que passam maus tratos. A gente fica se perguntando, eu pelo menos, puxa, por que o bichinho tem que passar por isso, meu Deus do céu?
E tem a linha de aprendizado deles também, que é muito duro, né? Pra gente, tem coisa que a gente não entende, não. Só Deus é que vai saber, né? Difícil isso. Mas você tem uma pergunta, Carlos? Mas você tem que mandar pelo WhatsApp também, tá? Eu vi aqui, ó. Achei o seu São 2 perguntas, então, viu? Enquanto ele escreve, acho que ele vai escrever as perguntinhas dele. Você pode escrever tanto aqui nesse WhatsApp, que é esse mesmo número, quanto no chat, tá? Aí você escolhe o que você acha melhor. Você tinha feito uma pergunta, né? Tô olhando aqui, tô olhando aqui. Deixa eu ver. Ó, Carlos, se você quiser reenviar a sua pergunta, porque sumiu aqui, até eu achar no meio das outras mensagens. Aí você me manda, tá? Ah, o seu bichinho? Com certeza. O bichinho que se foi? Com certeza. Porque as provas que eles passam aqui é para aprendizado deles, mas quando eles se vão, eles... Nossa! É só top de linha, meu amor. Onde eles ficam. E eles reencarnam logo, de acordo com a espécie. Eu lembro que o Marcel Benedetti diz no livro dele, nos livros dele, cachorros, gatos, esses bichinhos têm uma média de reencarnação, acho que era de 3 meses. Eles ficam pouco tempo na espiritualidade. Mas depende do estágio evolutivo do bichinho. Então não tem uma... A grande maioria parece que são alguns meses que ficam na espiritualidade e depois reencarna. E vai reencarnar só Deus sabe onde e como. Inclusive, eu lembro que o Chico Xavier, lá na biografia dele, ele tem um momento que ele reencontra numa estrada, numa rua, ele reencontra um bichinho, ele vê um cachorrinho ali, ele olha para o cachorrinho, fulaninho, você voltou! Ele reconheceu, porque era o Chico Xavier, né, gente? Ele reconheceu naquele bichinho o cachorrinho anterior dele, que tinha reencarnado. Coisa mais linda, né? Essa cachorrinha que a gente se foi, meu marido sempre teve para ele que era a reencarnação de uma outra cachorrinha que ele teve. Mas isso eu nunca fui atrás de comprovar, não. Então, não sei te falar. Mas no coração dele, ele tinha isso. Vai saber, né, gente? E a espiritualidade que cuida desses bichinhos no astral, eles são tão sutis, eles são tão elevados que nós, que, por exemplo, eu trabalho com apometria, reiki, etc., para animais. A gente, com muito esforço, se dedicando, sendo vegano, fazendo isso, fazendo aquilo, a gente pode passar assim, na frente da calçada ali, ó, longe do portão. Tá? Você acha que é a gente, do jeito que a gente tá assim, a gente chega perto de um bichinho desses, na espiritualidade, eles ficam em ranchos, em áreas, em regiões específicas, muito elevadas, de uma beleza assim incomensurável. A gente não consegue nem ver direito de tão belo que é. A gente vê flechas assim. Então, ou seja, para ser um Chico Xavier, um São Francisco de Assis, né? O Santo Antônio de Pádua que falava aos animais também, ali ó, a famosa oração aos peixes, tem que ser um espírito muito elevado, viu? A gente está diante de nós. Se eu chegar no portão assim de um desses lugares, já estou feliz. Mas nós colaboramos com a nossa energia nesses tratamentos para esses bichinhos que aqui estão, porque também eles merecem os tratamentos, né? Meu querido, é o seguinte, meu querido, eu vi que você mandou o Pix aqui para mim, mas você não me mandou a pergunta no WhatsApp e eu não consigo achar a pergunta aqui nas mensagens. Então, meu querido Carlos, manda para mim, tá bom? A sua pergunta. Eu sei que você tinha perguntado sobre alguém, mas eu não entendi se era alguém, tá vendo? Sumiu para mim.
Se era alguém específico ou era geral? A sua pergunta era sobre amor, né? Tô aqui. É, tô aqui esperando, tá, meu querido? Cadê? É, minha querida, é lindíssima. Nossa, é muito bonito. Sabe quando a gente fala assim também sobre os animais? Ó, gente, estou batendo papo aqui, você que está passando aí pela live, estou respondendo a perguntas pagas, tá aqui na descrição do vídeo, também no comentário fixado, aqui na tela, em todo lugar. O Pix, R$ 10. Você manda a sua pergunta com comprovante de Pix aqui para este número, que é o meu WhatsApp também. Perguntas objetivas, no máximo 3 linhas, pelo amor de Deus. Ah, eu quero te dar um contexto. Tudo bem, meu amor, você dá o contexto e embaixo, no máximo, 2 linhas de pergunta. Que aí a pessoa vai me dar o contexto, aí tem 3, 4 perguntas lá embutidas, e eu fico, o que ela quer? Eu vou ler a primeira? Se não me avisar, eu vou ler a primeira. E já teve vezes de pessoa falar assim para mim, nossa, mas o que eu queria saber era X. Mas você ficou falando do Y, do N, do O, do P, do XPTO. Eu li a primeira que apareceu. Tá bom? 2 linhas. Então, ainda sobre a espiritualidade dos animais, que é tão linda, eles têm, cada um sim tem a personalidade. A gente já tratou também tartaruga. É muito diferente a energia, gente. É muito legal. E bichinho, cachorro, você tem aquela personalidade que é um senhorzinho, bem assim, elegante e composto, muito consciente, e aquela que é a serelepe. A minha cachorrinha, por exemplo, ela era a serelepe aqui, e quando a gente foi tratar, a pessoa que captou a energia ali da espiritualidade, falando sobre a cachorra, né? Serelepe, bagunceira. E eles lembram de coisas da vida. Meu filhinho, por exemplo, agora, essa semana foi tratado energeticamente. Quem quiser saber mais, olha lá no Apometria, lá no Facebook, Apometria Cristal de Orixá. A gente tem dias de tratamento para animais e a gente faz tratamento energético à distância. É caritativo, tá? No cristaldeorixá@gmail.com. Quem quiser esse tratamento caritativo de energético ou ali de apometria, mas a apometria é presencial para animais. E a gente fez o tratamento para o meu filhinho essa semana. E aí foi tão legal, porque a pessoa que fez o tratamento falou assim para mim, Alexandra, você alguma vez falou isso assim, assim, assim para ele? Ou você sentiu assim, assim para ele? Eu falei, nossa, quando eu o conheci, sei lá, 15 anos atrás, que foi assim, né? Mas aí ele se lembrava de coisas de 15 anos atrás. E quem captou foi a médium, e isso eu nunca nem tinha comentado com ela. É muito legal. Vamos lá, Carlos, deixa eu ver. Vamos ver. Aqui a perguntinha dele, reapareceu. Beleza, meu caro, vamos lá. Eu já te explico as cartas, tá? Claro que sim. Tem sim, senhor. Mas vamos descobrir qual é a dificuldade que está acontecendo aqui. Por quê? Sim. E eu vou te dar um contexto que, assim, tá aqui para a gente entender a questão atual, tá? Por que que você está se sentindo do jeito que você está se sentindo? Tá? Tô puxando bastante cartinha aqui para você. Meu querido, é isso mesmo. Bora.
Bora que eu quero saber, xeretar essa vida, que a gente quer isso aqui, a gente quer xeretar. No bom sentido. Querido, sim. Tem sim, tá? E uma força muito bela. Ainda tem os caminhos abertos, sim. Tá? Força bela, caminhos abertos para a prosperidade, para a conquista, de ter encontro, sim, de ter encontro com alguém positivo, e ter encontro com alguém que responde realmente à sua alma e você responde à alma dessa pessoa, sim, você tem. Tá? A questão é, como é que então a gente chega nisso? Então, por isso que eu já puxei aqui algumas cartinhas. Tá? Então, sim, não perca as esperanças, ao contrário, você vai dar um print nisso aqui, ó, nessa cartinha. Ai, não dá tempo de dar print, depois você tira, então, o print. Tá bom? Por quê? O que o tarot está me falando aqui? De um olhar meio que desencontrado em relação ao futuro e ao passado. É como se você visse o seu futuro, almejasse esse futuro, mas tem aquele pezinho preso no passado, aquele pezinho preso nas decepções, aquele pezinho preso, aqui a figurinha do pezinho preso. Pezinho preso nas conturbações passadas, os conflitos. Então, eu vivi esse grande conflito, essa grande decepção, esse grande corte, tive esses problemas, etc. E esse apegar ao passado é que te prende. Por isso que essa cartinha aqui tão bela veio indicar esses amigos aqui, olha, o rei, gente, é rei de espadas, rei de copas, eles vieram mostrar um caminho para você, que é um caminho de renovação. Deixa eu ver se eu estou mostrando direitinho. Um caminho de renovação, tá, meu caro? Olhar para frente. Eu acabei de falar da psicologia, né? Da gente, se você já faz, continue. E vá também nas terapias alternativas para trabalhar esse chakra seu cardíaco, tá? Você tem que trabalhar bastante chakra cardíaco. Quando você estiver assim mais angustiado, não estiver legal, você mentaliza aqui na região do coração do chakra cardíaco, você mentaliza a cor verde e rosa. Que a cor desse chakra, a gente acha que é rosa, mas ele é verde. E o rosa, ele vem para tratar. Então, às vezes, a gente tem que ter essas duas cores aqui no cardíaco. Mentaliza essas cores aqui. Faz aquela respiração que eu costumo fazer no início de algumas lives, de inspirar uma luz prata para dissolver o negativismo, soltar esse negativismo, inspirar uma luz violeta para transmutar o negativo em positivo, qualquer que tenha ficado. E aí você vem com o verde e o rosa, inspirando e soltando, e por último o dourado desde o topo da cabeça, que é a luz divina. Então esse caminho para você alcançar essa beleza, que sim, você tem essa força, sim, é através dessa renovação emocional. Não se prender mais a esse passado que te trouxe tristezas, conturbações, infelicidades. Você se renovar. Tá bom, meu caro? Porque teu caminho é tão bonito. Você pode ter um encontro ainda tão belo. Tá bom? Acredita nisso. Fortalece isso em você, viu? Caminho muito belo. E você vai conseguir. Porque é para isso que você veio aqui. É para isso que você veio, meu querido. Essa carta aqui, ó, se chama transformação. É disso que você precisa, uma transformação radical, porque sim, você pode, sim, você consegue, tá? Deixa eu ver aqui. Pode indicar os amigos mesmo. Pior que é passado que me trata, tá vendo? Só que é esse aqui que você precisa, então, ó, mudar. O que você passou, tinha que ter passado por isso. Pensa assim, eu passei pelo que eu tinha que ter passado para aprender alguma coisa. O quê? Não sei. Bola para frente. É isso aqui, ó. Mentaliza essa cartinha, tá vendo que ela tá jogando uma água nesse, como se fosse um rio,
Ela está jogando fora águas passadas, águas que não servem mais. Vou jogar para a mãe natureza, deixar embora, porque olha aqui a bênção da espiritualidade, a bênção de um novo futuro. Alguma vez a gente viu a carta, a gente viu um céu estrelado e pensou, ai, que coisa feia esse céu estrelado. Ai, credo, gosto do céu nublado. Ah, de noite. Não. Tá? Então, esse aqui é o seu caminho por meio disso aqui. Mudança, transformação. Vai no psicólogo, vai nas terapias, se renove, faça, depende se você é uma pessoa que, para você, a questão é uma caminhada, uma trilha, é um esporte, é um yoga, vai fazer. Bom, procure tudo isso. Deus abençoe. Ó, mas pelo valor que você me mandou, você pode fazer 2 perguntinhas, porque é R$10 cada pergunta, tá? Pior que você sabe que eu passo o dia inteiro, gente, assim, ó. Eu passo o dia inteiro prestando atenção, assim, se a espiritualidade chegou. Eles chegaram? Não, não chegou. Deixa eu dormir, então. Eu fico assim, os veterinários da Astral chegaram? Não, não, tá tudo bem. Às vezes eu já fui acordada. Acorda, ai meu Deus do céu, me acordaram. Da minha cachorrinha eu fui acordada. Levanta, tá acontecendo tal coisa. E eu, ai meu Deus, não acredito. Agora eu falo assim, com essa cara, né? Mas na hora, menina, Deus abençoe, Deus sabe por que faz a gente passar por isso, né? Ai, deixa eu ver se alguém mais mandou pergunta. Que absurdo, gente. Cada coisa que a pessoa me fala. Ai, tá vendo? Eu fico aqui, ó, por isso que eu vou arranjar para mim algum tipo de sistema que não seja só o WhatsApp com o tempo, vocês vão ver só. É que agora é o que eu tenho, porque depois o pessoal fica me mandando umas mensagens, né, da vida pessoal, que eu fico, não tô entendendo. Mas a espiritualidade dos animais é belíssima. Eu sempre fico, ai, se deixar eu falo só disso, toda live. Adoro. Adoro. Porque eles são tão especiais, né? E o que nós estamos fazendo com a Mãe Natureza, né? O que nós estamos fazendo com os animais, com os bichinhos. Que a natureza, o planeta Terra vai continuar. Ah, o ser humano está acabando com a vida na Terra. Não. O ser humano está acabando com a própria vida na Terra. Que a vida vai se regenerar de uma outra maneira. Se todos os seres humaninhos saíssem daqui hoje, ia acabar. Foi o valor certinho? Eu nem me liguei. Camila? Peraí, 2 perguntas. Mandei 2 perguntas. Ah, agora que eu vi que você mandou de 2 perguntas, querida. Mil perdões. Ah, então é de você que foi 2. Peraí. Tá vendo? É que eu preciso, por isso que eu preciso do comprovante, Carlos. Porque eu vi aqui marcado 2, eu pensei que era 2 do Carlos. Tá vendo? Por isso que eu preciso do comprovante. Eu com o comprovante na minha frente, eu já me desorganizo. Imagina sem. Eita! Deixa eu ver as perguntas dela. Foi sim, ó. Tá aqui o comprovante, amiga. Eu peço perdão para você. Você falou, será que está tendo por causa disso? Ou não tem nada a ver? Pode abrir em relação a ele. Isso eu entendi que era uma pergunta só. Viu, Camila? Ou não tem nada a ver, você que está considerando que é 2 perguntas. Que eu entendi que pela força de expressão é sim ou não. Entendeu? Mas eu só vi uma pergunta aqui. Você mandou a outra no chat? Me fala qual que é a outra pergunta aqui de novo. Ah, então, Camila, eu vi aqui o valor. Ah, pera um pouquinho, ô Carlos, peraí. Deixa eu só... Ah, não, ele se ajeitou aqui, ó. Olha,
meu caro, eu não vou falar se é certo ou errado, porque isso vai da questão cultural de cada um, tá bom? Assim, dentro da cultura, no geral, pelo menos brasileira, de muitos países, é comum, tá? Isso é. Peraí. Isso aí, Carlos, era. Inclusive, que no seu caso, não sei se você quer uma relação mais estável, assim, mas se chama endogamia, relações endogâmicas, relações de casamento endogâmico, que inclusive em muitas regiões do Brasil esse é o padrão, inclusive, né? Então, assim, tecnicamente falando, mas isso eu acho que mexe mais com a questão cultural de cada um. Quando é entre primo, assim, de primeiro grau, segundo grau, assim, dentro do geral, isso não implica em problemas, digamos assim, né? Se está certo ou errado. E. Né? Mas. Também vai da questão cultural. Tem que ver também se ela é afim, né? Se é só uma impressão sua, se ela é afim, né? Camila. Primeira da lei da atração. Ô, minha amiga, é que aí o seu texto eu não tinha entendido isso mesmo. E você quer saber o que especificamente da lei da atração? Às vezes eu oscilo. Eu já te respondi que a confusão dele não é por causa da lei da atração. A confusão dele é porque essa oscilação dele é por causa de questão de ambição em relação a questões materiais. Eu não entendi a sua pergunta sobre a lei da atração mesmo. Se isso interfere ou não com ele, é isso? Não entendi. Peço perdão, eu não entendi o texto mesmo, tá? O que foi, filho? Você me fala. Aí eu abro de novo aqui para você, sim. Só você me explicar melhor que eu não entendi, não. Ai, Jesus. Fala, meu bebê. Fala, meu bebezão bonitão, meu filhão. Que você está oscilando. Não, já respondi que não. Eu respondi que não. Que não, isso não interfere. O problema dele é ele, não é a sua questão na sua mentalização da lei da atração, não. O problema é ele. Isso, então tá. Então você entendeu que essa sua oscilação não está causando isso nele. O que causa alguma coisa nele é ele mesmo. Tá? E o probleminha da pessoinha. Pessoinha que é o probleminha, né? Ai, Jesus Cristo. Tá vendo? A gente acha que às vezes o problema é a gente, às vezes o problema não é a gente, não. O problema é o cidadão. Caramba. Ai, Jesus.
Não, mas eu estou conferindo agora. O Carlos realmente também, além de você, o Carlos também mandou para 2 perguntas, mas só me fez uma. Eu vou ficar até às 20 horas, tá, gente? Então, Carlos, me manda essa pergunta, homem, pelo amor de Deus. Sua pergunta é... caramba. A segunda pergunta do Carlos é... Agora, Carlos, eu sou tão tosca. Você me perdoa que eu sou tosca? Você mandou aqui, acabei de bater papo com você. Carlos... E não, né? Ele acabou de mandar a segunda pergunta. A sua segunda pergunta é para eu ler o que o tarot, porque quem respondeu foi a Alexandra, né? Desconsidere se você não concorda com a opinião, tá? Agora, você quer a sua pergunta, a sua segunda pergunta para o tarot é essa que você mandou sobre a sua prima? É isso? Quer que o tarot responda? Porque quem respondeu antes foi a Alexandra, tá? Ai, Carlos, como eu tô tosca hoje. Ai, Jesus, gente. Ainda bem que vocês são meus amigos, ainda bem que vocês me entendem. Lei da Atração é um trabalho que ficou bem conhecido aí no meio de energética, de mentalizações, que é através de mentalizações você atrair algum propósito para você. Aquela ideia de que o universo vai conspirar para você de acordo com as suas... forças energéticas, mentais, com a sua vontade. É uma versão século XXI de magia, tá? Pronto, falei. São formas de agir dentro da mentalização, que a magia é algo mental. Só que aí você não usa elementos, você usa o seu poder mental para isso. E mesmo que o autor, que eu lembro que o autor, quando ele escreveu isso, ele não fale, em termos de assim... místicos, né, de magia, no final das contas é isso, tá? Então, mas são exercícios mentais, principalmente, para você trabalhar e, assim, favorecer energeticamente a conquista de objetivos na sua vida. Então, tem livros sobre isso, tem tudo mais sobre isso. Algumas pessoas concordam, outras pessoas discordam, algumas pessoas fazem sentido, para outras não. É uma questão, então, de afinidade filosófica com isso. Então, Carlos, é isso mesmo? Agora que eu entendi certo, finalmente, a sua pergunta é aqui de cima, né? Só estou esperando você me dizer sim ou não para eu poder abrir o tarô para você, que a Alexandra aqui se achando toda. Carlos, a cultura. Porque historicamente. Porque isso e aquilo. E a Alexandra falando besteira aqui, ó. Ai, Jesus, vou até tomar um chá. E quem quiser mandar pergunta... Pode mandar, gente. Tá bom? Que aí eu vou ler e vou prestar atenção. Na pergunta. Em tudo. Ai, gente, que bom que vocês estão aqui comigo hoje, viu? Vocês estão me dando tanta alegria de estar aqui comigo hoje, me fazendo companhia. Vocês estão me dando muita alegria, viu? Eu estava precisando. Eu estava para começar a live assim, ó, desse jeito. Eu vou fazer... Tem gente que está querendo, tem gente que espera. Eu comecei esse compromisso, eu tenho que continuar esse compromisso. Aí eu já estou assim, toda alegre, que bom. Estão me fazendo muito bem. Ai, meu Deus do céu. Então tá, Carlos, eu vou te dar 10 segundos. Se você não responder sim ou não, eu vou responder. A sua segunda pergunta vai ser essa aqui sobre a prima. Tá bom? Eu colocando o Carlos na parede. Pá! É uma forma de magia, tá, Camila? Mesmo que ali o autor não tenha escrito, isso é uma forma de magia. O que é magia? Magia é a interferência humana nos processos da natureza. Tá? Então, inclusive isso muda, esses processos mudam conforme o século. Então, no século X, você imaginar um ser humano voando, a pessoa que seria um bruxo, né? Impossível, claro que é um mago que está voando, impossível. Hoje, século XXI, avião, helicóptero, até drone, táxi já vai começar a ter. Ou seja, mudou a tecnologia, mudou o século, o que antes a gente chamava de magia, hoje a gente chama de tecnologia. E assim vai mudar sempre conforme o século. Você interferir também mentalmente no processo de alguém é uma forma de magia, que pode ir para o positivo ou negativo. Oi, Hugo, tudo bem, meu querido? Hugo, muito obrigada por estar aqui, agradeço muito o seu carinho, a sua confiança. Agora sim, hein, Carlos, vou responder.
Olha, Hugo, as perguntas aqui, essa live é de perguntas pagas, tá bom? Tá aqui no chat fixado e também aqui na tela o Pix. Eu peço sempre que envie, são R$10. Eu peço sempre que envie o comprovante no WhatsApp com a pergunta também. Aí eu já estou vendo que a sua pergunta está aqui. Mas eu preciso do comprovante para eu me organizar, entendeu? Não sei porque sim, a sua pergunta é sobre a prima. Vou responder sobre a prima. Tá? Eu que agradeço, Hugo, mas fica aqui com a gente um pouquinho para conhecer o meu trabalho. Manda aqui o seu Pix se você quiser, que assim, esse horário que eu estou aqui é um horário que eu já não estou atendendo consulentes, eu fechei isso para um atendimento para poder me dedicar a vocês. Então, por uma questão até da minha prosperidade, eu preciso manter dessa maneira, entendeu? Então, eu vou responder aqui para o Carlos a segunda pergunta que ele havia mandado. Para a prima. Olha, meu amigo, é o seguinte, em relação à sua prima, né? Que sua pergunta é, aqui o tarot até abrangeu mais do que só se é certo ou errado. Talvez não seja esse o caso, tá? Então eu vou melhorar um pouco essa sua pergunta, te dar um pouco mais de contexto, que não é só uma questão de certo e errado, porque como eu já disse, fora da leitura do tarô. Isso depende muito da cultura, depende muito também do que a outra pessoa quer ou não quer. Dentro da nossa cultura, isso é considerado ok, digamos. Mas, dentro desse seu sentimento, em relação a ela, e quem ela é, existe muito de projeção. O que é projeção? É aquele ideal que a gente joga em cima de alguém. Não necessariamente só uma conexão real, mas é o meu ideal sobre a outra pessoa. Entendeu a diferença? Então, porque sim, ela é uma pessoa muito legal, ela é uma pessoa muito bacana, ela é uma pessoa que tem muitas coisas positivas. Então, você quando olha para ela, você sente, né, esse desejo, essa atração, por causa das grandes qualidades que ela tem mesmo. Que, de fato, ela tem. Mas ao que isso levaria, digamos assim? Por isso que eu falei, eu vou melhorar um pouquinho essa sua perguntinha. Porque aqui está mostrando, além de ser mais do que ser certo ou errado, é assim, o que levaria no sentido de que o encontro entre vocês, vou dizer assim, ó, não traria bons frutos no final das contas aos dois, tá bom? É como se você fosse se jogar em uma relação fadada a não dar em nada. Por isso que eu falei, olha, tem que ver também qual é a vontade da outra pessoa. Será que é isso? Será que também, mesmo que tenha ali um encontro, qual que é o futuro? Então, assim, nesse sentido, o tarô diz que não daria certo. Tá? Aí não é uma questão de opinião minha. Ali a minha opinião já deu. Isso aí depende de cada um, não tem nada com isso. Mas aqui não, aqui o tarô está falando no caso de vocês, já não daria frutos, daria confusão, daria desgaste, não seria positivo para vocês. Então, talvez se você trabalhar isso em você, de entender que por que então eu sinto isso? Porque é uma projeção, porque é uma pessoa muito legal, uma pessoa, né, que tem atrativos, uma pessoa que, de repente, aos seus olhos, ela é bonita, ela é uma pessoa legal, tem... Mas, cara, é meio que seria você se jogar num abismo de novo. E aí você já passou por isso. Lembra que na outra pergunta eu falei, você já passou por fase... Será que você não está repetindo um ciclo vicioso? Será que você não está em um ciclo vicioso? Pensa nisso, reflete sobre isso. Vou puxar um pouquinho mais. Porque, assim, de relação que já não vai dar certo. De antemão, aí você vai lá e se joga na relação que não vai dar certo. Entendeu?
Estou ainda pensando nesse caso, só para completar o contexto para você, tá? Vamos ver aqui. Então, meu querido, de novo falando a mesma coisa que antes, ó. Nesse caso com ela, daria uma coisa negativa, daria alguma coisa que para vocês não daria certo. Então, vai com cuidado, se é isso mesmo. Vai ser mal recebido, ou então não vai dar certo, vai ter conflito. Em compensação, você tem, tá me repetindo, você tem sim os caminhos abertos no amor. Para coisa nova. Que tá me falando disso, ó. Caminhos abertos no amor para coisas novas, de futuro, como se a vida tivesse para te trazer algo novo. Então, vá em busca do algo novo. Essa é a recomendação. Vá em busca desse novo chamamento, de uma novidade de vida para você. Inclusive, novidade de tipo de pessoa, o tipo de relação. Veja ali como era o padrão do passado, para você já fugir desse padrão. Você já sabe que no passado era esse tipo de relacionamento, esse tipo de pessoa, esse tipo... Então, você já sabe o que você tem que riscar ali da lista, né? Porque você tem um futuro belo. A gente está me falando de futuro. De novo, ó, não olhe para o passado, não. Olha para o futuro. O futuro vai te trazer coisa boa, Carlos. Tá? Pensa no futuro, beleza? Deixa eu ver aqui. Espero que tenha sido bom, que tenha entendido. Eu que agradeço, viu, Hugo? Espero que você tenha compreendido, mas espero que tenha se inscrito também, Hugo. Se inscreve aí no canal, vai. Faz favor, ajuda nós. É, magia, forma de magia. A magia ela é mental, ela não precisa de elementos físicos para a atuação. É essa magia do qual eu estou falando. Não precisa. E é engraçado, né? Porque aí o cara vai lá e dá um nome todo novo, coloca palavras muito... Mas é isso, a gente está no século XXI, então a gente precisa de palavras que façam sentido no século XXI, né? Se o cara começar a falar de magia, aí vai pegar o público esotérico. Talvez ele quisesse pegar outro público mais geralzão. Esqueci o nome do autor desse livro. Mas e aí, Camila, você acha que a gente está kits na pergunta? Que eu falei, não entendi. E aí, em relação a ele, eu falei, né, também em relação a ele, né? Acabei falando, acabei lendo as duas, acabei respondendo tudo, né? Eu acho, na minha opinião. Que eu acabei falando dele, né? Do foco dele, que é só trabalho, trabalho, trabalho. Meu Deus, céu, pra quê? Eu já fui assim. Só trabalho, só trabalho, só trabalho, só trabalho, ó. 2 burnoutinhos. Na verdade, acho que teve 3 na vida, mas em termos de trabalho foram 2. 2 burnoutinhos. Mais 2 BO do qual eu figurava como vítima. Ambiente de trabalho bom que eu tava, né? Ai, que delícia. Que bom, Carlos. Espero que eu tenha ajudado. Fico feliz e agradecida pela confiança. Então tá bom, tá ótimo. Ai, que bom. Tem muitos nomes. Sim, da lei da atração, né? Mas eu lembro que teve uma pessoa que, quando saiu o livro mesmo, teve um nome... Deixa eu ver se eu acho que eu lembro de que teve um livro que foi o que bombou mesmo, né? Lei da Atração, livro. Eu lembro até da capa, uma capa bonita. Esse aqui é. Deixa eu ver. Qualquer coisa que você
abre, vem 20 mil propagandas assim, mas você não consegue nem ver o nome. Olha que saco. Meu Deus, você não consegue nem ver, ler. Tanta propaganda que vem em cima. Ai, que saco. Não quero nada disso, não. Que saco. Michael J. Luzier. Não sei se é assim que pronuncia. Luzier. Parece meio francês. Luzier. Loser. Não é loser. 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 Parece loser. Sei lá, Michael. É o Michael. É o nome do cidadão. Isso, o segredo. Ah, é, o segredo da atração, né? Aqui, eu tô olhando essa aqui, ó. Eu lembro desse, a lei da atração, o segredo da atração de forma prática, uma coisa assim. Que esse monte de propaganda aqui, não consigo nem ver direito. Que saco. Ah, isso, o segredo de Rhonda Byrne. Ah, teve o segredo de Rhonda Byrne e depois a lei da atração colocada em prática desse Michael J. Luzier, sei lá como pronunciar esse negócio. Já estou feliz de conseguir pronunciar eu mesma meu nome. Caramba. Mas, não, agora já são vários nomes, né? Que trabalham com isso. Vamos lá. Ó, daqui a pouco eu vou fechar a live às 20 horas, gente, mais 10 minutinhos. E aí, quem quiser mandar sua pergunta para eu responder durante a live, R$10 aqui nesse número. Ah, deixei a porta aberta. Tudo bem, estou sozinha em casa. Aqui nesse número, manda o comprovante. Fora da live, eu respondo também. R$18. Se quiser aproveitar agora para agendar o seu horário, pode agendar o horário para consulta. 1 hora, a gente fica aqui 1 hora conversando. A gente destrincha as suas questões. Eu costumo falar que meu tarô é um tarô fofoqueiro, que você está ali perguntando, você perguntou X, eu falo, cara, um pouquinho, vamos ver o Y também? Peraí, que eu quero ver esse Y aqui, ó. Você está pensando no X, mas tem o Y, calma. Entendeu? A gente destrincha 1 hora conversando. Também o contato aqui, ó, nesse número. Se você está em alguma região do planeta Terra redondo, em forma de bola, que gira loucamente em torno do Sol, que não tem Pix, eu tenho a Wise. Eu gosto muito de usar a Wise, que ela realmente ajuda bastante, viu, gente? Para fazer transferências internacionais, não é propaganda, é o serviço que eu uso. E eu deixo aqui na descrição do vídeo, inclusive, tem ali o link para você abrir a sua conta na Wise com o meu link que está lá também. Você tem ele sempre tem alguma promoção, um desconto em valores de transferência, essas coisas. Sempre tem. E é um link qualquer, não, eu digo que até que não é propaganda, porque isso aqui é um que qualquer cliente pode ter, não é nada específico não, tá? Qualquer cliente pode ter e me ajuda bastante, viu? Já viajei com ela, com cartãozinho, ó, bacana. E o pessoal que do exterior, tem colegas aí, tem pessoas brasileiras que moram em outros países, que quando me mandam, dá tudo certinho, tudo facinho, ela já faz a transferência, tudo bacaninha. Que o tarô é um jogo... Existe boa pergunta, ó, a Camila perguntou, eu ouvi falar que o tarô é um jogo, é verdade? Uma parte dele, eu vou separar aqui para você, pode ficar apaixonado por alguém no chat, tanto aqui quanto no Panchorra? Claro que sim. Isso aí é a coisa mais velha que o mundo, inclusive. Pode sim, senhor. Sabe por quê? Porque, não sei por quê, porque Deus que faz esses caminhos. A gente se conecta, a gente se apaixona pela alma, não pelo corpo. O corpo é um plus. A gente está no mundo da matéria, a gente precisa da matéria, mas a conexão é emocional. A conexão espiritual, afetiva, é pela emoção, não é pelo corpo. O corpo é uma bênção que veio ali junto. Eu tenho uma amiga, para vocês terem ideia, essa minha amiga,
ela conheceu o marido dela, em conversa de chat do Par Perfeito. Lembra? Que eu acho que o Yahoo tinha esse serviço de chat, de encontro. Tinha a parte gratuita e a parte paga. Eu acho até que ela chegou a pagar. Então, você batia papo com as pessoas. Ela já sentiu uma curiosidade, uma afinidade e foi se encontrar pessoalmente com a pessoa. Então, era só um desconhecido. E aí, encontrou a pessoa, encontrou a alma gêmea dela. E casou com a alma gêmea dela. Mas o contato inicial foi por chat. E antigamente o pessoal escrevia a carta. Eu sei que vocês sabem disso. Vocês são aí, ó. Nasci do século passado. Camila tem cara. Deixa eu ver a carinha da Camila. A Camila deve ter nascido nesse século. Deixa eu ver a carinha dela. Cadê a cara da Camila? Ai, sei lá, cadê a cara da Camila? Baguncei tudo aqui, ó. Ai, Jesus. Fechei meu chat. Antigamente o pessoal fazia correspondências por escrito. Então, se a gente tem aquele diálogo, tem aquela conversa, entrou em contato, de repente fez sentido, gente. É isso, o importante é fazer sentido. Ir para o canal. Eu vou ver a cara da Camila. Ai, a Camila nasceu nesse século. Credo. Camila é novinha, que Deus abençoe. Sim, Camila, uma parte do baralho de tarô, que é essa parte aqui dos arcanos menores, dentro da mitologia do início do tarô, que é difícil dizer quando começou o tarô, exatamente de que jeito. Então, parece que quando ele começou lá na Europa, era com essa parte do baralho comum. Sabe esse baralho de jogo, de truco, que você vai lá jogar truco? Aquilo lá é isso aqui. Essa aqui é uma parte artística, digamos assim. O meu baralho aqui é um baralho artístico. Tá? Mas tem a origem mesmo, tal. Dizem que era de jogo. Só que se começar a perceber que por meio daquelas imagens, as pessoas sensíveis conseguiam ter interpretações e assim se desenvolveu a arte de ler o baralho. E aí, aos poucos, conforme foram passando os séculos, foram se acrescentando essas outras imagens aqui, ó, que são os arcanos maiores. Gente, eu estou falando assim, no geral, só batendo um papo. Isso aqui, se fosse para dar um curso, eu daria um curso de 6 meses, no mínimo, sobre isso, que quem sabe um dia eu dou. Tá? Então, tem essa parte que foi sendo acrescentada, foi sendo trabalhada, mas é difícil dizer quando que começou a ser assim, separar tarô, baralho oráculo, quanto baralho jogatina. Mas, para diferenciar, existe uma consagração, estudo, pesquisa, então a gente acaba fazendo uma diferenciação. Não é qualquer baralho. Você pega um baralho ali que está usando na jogatina... Está usando para o truco? Vou ler o tarô aqui agora. Não vai ler nada. Você vai achar uns amiguinhos energéticos espirituais aqui que vou te contar. A gente tem que ter um preparo para isso. Viu? Então, uma parte dele, sim, começou como jogo. Como jogo de diversão. Interessante ver essa parte do estudo do início. E hoje existem muitos baralhos que são bem artísticos. O que importa é essa consagração que você vai usar nesse aparelho. Então, esse aparelho aqui, que é um instrumento, eu uso só para leitura de tarô. Nunca, e nenhuma outra pessoa vai meter a mão aqui. A não ser que seja se eu tiver com um consulente. E eu falar para o consulente, corta, aí ele vai colocar a mão e ele vai colocar uma energia dele aqui. Mas também nem precisa, é só uma questão de tradição e energização, enfim, tem várias coisas. Mas também não precisa, porque é por isso que a gente lê, por isso que a gente consegue ler virtualmente. Porque é pela conexão energética, espiritual, intuitiva que a gente faz a leitura. Eu não preciso do físico aqui. E isso tem a ver com magia. Tudo que tem a ver com magia é mental. Tudo que é mental, aliás, desculpa, tem a ver com magia. No sentido não de feitiçaria, tá? Vou fazer o mal para alguém. Estou falando de magia no sentido de conexão energética com o universo, nesse sentido. É complicado sim, Carlos. Sabe por quê? Aqui, olha, por exemplo, vou pegar talvez um que seja mais fácil de entender. Aqui, ó.
Por isso que se fosse para dar um curso disso, aqui a gente está batendo papo, ó. Mas, ó. Então, estou com essa cartinha, certo? Com a cartinha da Lua. Então, dentro do tarô, a Lua, se você procurar em um livro de tarô, um site sobre tarô, vai falar ali dos significados da carta Lua. Ah, mas quando eu estou lendo, por isso que a gente tem um trabalho intuitivo e espiritual junto. E a interpretação de símbolos, de cores, de mitologia. Para ler um tarô, a gente estuda mitologia, a gente estuda color terapia ou cromoterapia, iconografia, simbologia. Estuda muita coisa. E quando a gente está lendo, pode ser que nessa sua cartada, que eu esteja lendo para você, que apareceu essa carta, por exemplo, vai me chamar a atenção, o meu coração, a minha intuição vai chamar a atenção para cá. Então, qual é o simbolismo daqui? Ou, de repente, vai me chamar a atenção para cá. Qual é o simbolismo daqui? Ou para a cor azul. Qual é o simbolismo da cor azul? Ou para a cor laranja. Qual é o simbolismo da cor vermelha, laranja? Entendeu? Será que é um chakra? Está me chamando a atenção para um chakra. Por que para um chakra? Então, a gente estuda chakra, a gente estuda muita coisa. Além de trabalhar a intuição. Porque quando a gente trabalha a intuição, muitas mensagens são passadas pela espiritualidade. Então, sai a mesma coisa nos jogos pela energia, não é só um jogo, tem tudo uma coisa por trás. Tem tudo uma coisa por trás. Então, se você pegar um baralhinho, você foi lá no mercado e comprou um baralho comum, que equivale ao nosso arcano menor. Um baralho comum que equivale ao arcano menor. Ou comprou pela internet esse mesmo baralho aqui. Ah, que legal, vou comprar, gostei, comprei ali. Chegou na minha casa, pela Amazon. Sei lá, Mercado Livre. Ah, chegou. Eu vou conseguir abrir e sair lendo? Não, você vai conseguir fazer uma confusão. Você tem que fazer uma consagração, uma limpeza energética dessa peça. Imagina quantas mãos mexeram nisso até durante a fabricação, durante o transporte. Cada mão colocando uma carga energética. E ele está confuso. Então, a gente faz uma limpeza energética, a gente faz uma consagração. E cada vez que eu leio o tarô para vocês, ou para você individualmente, eu tenho uma preparação anterior para me conectar com a minha espiritualidade, me conectar com a sua espiritualidade. Eu peço a Deus, vou fazer uma leitura aqui na internet. E o meu canal é iniciante, eu tenho aqui 500 pessoas inscritas, graças a Deus. Obrigada a todo mundo que está se inscrevendo. Mas de visualizações, então está indo ali o vídeo, de repente 1000 visualizações, 1000 pessoas viram 10 segundinhos da minha live, alguma mensagem chegou para elas. Ai, Deus vai conectar-se, vai dar ordem lá para os guias, para os mentores, que vão chegar e falar assim, ó, fulana, assiste esses 10 segundos aqui desse vídeo. Naqueles 10 segundos, depende, vai ter uma palavra que vai entrar no inconsciente daquela pessoa. É isso que a gente chama de sincronicidade. Então, eu estou falando, peço a Deus que venha sempre palavras inspiradoras e boas e os alertas necessários para quem quer que seja que entre em contato com o tarô através de mim. O que vai ser daí, estou aprendendo agora, porque eu sou nova de internet, né, gente? Mas eu não sou nova de tarô, então eu sei que as coisas vão. É bastante coisa, gente. Aí, para ler tarô, a gente se prepara, energeticamente e espiritualmente. Vou de peito aberto, não. Tá pensando o quê? É legal, né, Camila? É legal, eu gosto. É divertido mesmo. E é animador, sabe? É bem animador, porque a gente vê tantas pessoas, eu já vi tantas coisas para tantas pessoas, e o que eu mais gosto é quando eu estou lendo tarô e eu não estou entendendo nada. Acontece. Eu olho assim e falo, não estou entendendo. O que é isso que está aqui? Eu só vou falar. Tó, é teu. Recebe.
E aí a pessoa, geralmente, quando menos eu entendo do que eu estou vendo, mais a pessoa fala para mim, ah, meu Deus, é isso mesmo. E tem coisas que só quem está escutando é que sabe. E eu só estou passando, graças a Deus. Nada ficando comigo, só estou passando. E o que é importante é isso, que faça sentido para você que está aí. É intenso, Carlos, são muitos anos. Muitos anos. E aí eu gosto, é divertido. E assim, aqui com vocês, aqui como eu digo, como eu sou nova de internet, com vocês eu vou abrindo aos poucos, né, as coisas que eu faço aqui, porque a gente mexe com muitas forças. Mas daqui a pouco, quando eu estiver mais segura de internet, aí eu faço mais coisas aí com vocês. Vocês vão ver só. Então se inscreve no canal. Por exemplo, eu já li ali umas leituras gerais para a situação do Brasil, leituras gerais para a situação lá do coisa ruim, o inominável. Eu falo, vou falar na internet? Eu não, sou peixe pequeno, sou nem doida. Até já falei até demais. O que eu falei, eu acho até que eu já falei demais. E eu, hein? Meus amores, eu falei que eu ficaria com vocês até as 20 horas, fiquei. Estou muito agradecida com a presença de vocês. Vocês me fizeram muito bem. A companhia de vocês me ajudou muito. Hoje eu fui mais ajudada do que vocês ou quem passou por aqui. Vocês podem ter certeza. Então, estou intensamente, profundamente agradecida a todo mundo que passou por aqui, que deixou o like, que deixou... Não, ninguém deixou dislike. Pode deixar o dislike também, tá? Mexe com o meu algoritmo. Tá? Quando acabar aqui, ó, vai ficar gravado, deixa uma figurinha, deixa essa figurinha assim, ó, da mãozinha para mim, ó, deixa a figurinha da mãozinha aqui para mim, ó, para melhorar o meu algoritmo. Ali no comentário, deixa assim, ó, essa mãozinha. Fico muito feliz, espero que vocês tenham uma noite abençoada. E no começo aqui da live eu fiz a leitura do final de semana. Quando o YouTube terminar de processar, eu vou fazer o corte. Demora umas 24 horas, viu? E aí eu faço o corte e eu deixo aqui em cartelas para vocês. E domingo, 11 da manhã, se Deus quiser, Deus há de querer, vai estar aqui a leitura da semana. E segunda-feira, meio-dia, se Deus assim abençoar, vou fazer a minha live também de perguntas e respostas. Segunda-feira, meio-dia. Ai, tô gostando, consegui arranjar uma rotina. Gente, Carlos, muito obrigada. Camila, muito obrigada. Obrigada a vocês que estão aí me assistindo, que deixaram sua inscrição, a quem passou. Deus abençoe com muita luz, com muito amor, com muita saúde para você e prosperidade. Tchau.